O projeto teve início no segundo semestre de 2017, já fez um longo caminho, com múltiplos parceiros, eventos, linhas de investigação, documentários, publicação de fontes, entre outros. Começou por desenvolver uma marca que já toda a gente conhece, que é o logo do projeto, um website, uma app e um mapa interativo com circuitos locais para a rede da cidade de Lisboa e intermunicipais, porque estamos com 18 municípios na rede metropolitana e que estamos a trabalhar ativamente, com instalação de QR Codes nos sítios arqueológicos, com sítios visíveis e visitáveis ou não visíveis, e aí temos reconstituições, documentários, fotografias, informação adicional, etc. A Conserveira de Lisboa tem uma ligação muito forte à Lisboa romana, porque inclusive foi colocado um dos vossos marcos, QR Codes, porque nós debaixo da nossa loja temos um tanque de salga romano e portanto temos logo à partida uma enorme ligação a este projeto. Quando a Inês nos veio desafiar, achámos logo extremamente interessante poder desenvolver conservas com uma inspiração romana, tendo em conta que os próprios romanos eram uns exímios conserveiros que o faziam principalmente em ânforas e produziam o garum, que era na realidade uma fermentação de peixe. No nosso caso, tentámos nos aproximar um bocadinho disso com uma marinada de atum, a que chamámos atum de ânfora. Fizemos também uma conserva de cenoura e uma conserva de cavala com tâmaras. Cavala sendo um dos peixes principais, assim como a sardinha. Na realidade, todos os peixes mais pequenos, os pelágicos, eram utilizados para a confecção do garum. Não há melhor forma de descobrir uma civilização do que conhecer a sua mesa. Obviamente, quando nós falamos de mesa romana, deveríamos falar de mesas romanas. Temos de pensar que houve uma cultura que se desenvolveu ao longo de 13 séculos, 5 dos quais foram em império. Obviamente que todo esse período corresponde a um enraizamento, primeiro na Península Itálica, em que há uma certa mitologia e uma era de ouro associada à frugalidade, porque os romanos começam por ser, como todos os povos que são sedentários, muito associados àquilo que está perto de si. A terra é um povo que começa por ter uma alimentação vegetal. Quando digo vegetal, não é vegetariana, é vegetal essencialmente. As hortaliças, as leguminosas, os cereais muito importantes. Temos de pensar na importância do pão. Todavia, as primeiras padarias em Roma começam em 186 a.C., portanto, o pão era feito em casa. O pão é uma base, daí que ele seja aquilo que vai conduzir, e tudo o que se come com pão é conduto. Então, o que é que se come com pão? Sobretudo os vegetais, mas só em dias festivos é que se come proteína animal. Portanto, temos de pensar que temos aqui uma cultura que vai privilegiar o espaço civilizado, o espaço onde se produz o alimento, o espaço do ager, e vai privilegiar tudo o que é de terreno cultivado e pôr em primeiro lugar tudo o que está cultivado perto de casa. A seguir vem o que está um bocadinho mais distante, as árvores de fruto, e, em último lugar, os animais que andam à vontade. Os únicos animais que são sacrificados são os quadrúpedes. Nós temos de pensar que há a cozinha do dia-a-dia, a cozinha do cotidiano. E esse cotidiano é muito diferente ao longo dos séculos e nas diferentes localidades. Temos de pensar que temos um império que se há de estender a todo o Mediterrâneo e que fará do mar Mediterrâneo
a melhor autoestrada da antiguidade, não é? E essa autoestrada serviu também para chegarem até nós. E até vieram uns a pé e mais tarde uns andam de barco. E os barcos estão associados à indústria relacionada com a piscicultura. Portanto, o peixe, conserva e os molhos de conserva. Esses molhos não são uma invenção romana, tanto que a palavra garum é uma palavra de origem grega e o nome é decorrente do nome de um peixinho, garos, e temos depois, na própria fermentação do garum, a primeira fase é uma fase em que há toda uma fermentação e que pode ser comido antes de chegar à fase final, que é o garum. De qualquer forma, os romanos tinham vários tipos de garum e há até garum para judeus. Nós aqui fazíamos com sardinha, mas outras localidades da Bética, a atual Andaluzia, seria mais com uso de atum. Herdámos realmente um património fantástico, ainda há vestígios daquilo que seria a cozinha romana nos nossos dias, nos nossos gostos e na relação que nós estabelecemos com o sagrado à mesa, na importância que damos ao convívio. Temos de ter um bocadinho a noção de que quando falamos em Roma, em romanos, em impérios, estamos a falar de um espaço que abrange desde o Iraque até aqui à fachada atlântica europeia. O facto disso ter implicado trocas de conhecimento culinário entre zonas deste império onde determinado elemento não era conhecido. Nós aqui na Lusitânia somos uns altos privilegiados a esse respeito, porque sabemos muito bem a história romana da importação da cereja das costas do Mar Negro, pelo Lúcio Licínio Lúculo, na República, que transporta a cerejeira e a abrunheira para os seus jardins, em Roma, que lega ao povo romano à sua morte. E uma coisa estranhíssima, nós vamos encontrar a nossa cereja do Fundão. No entanto, Plínio, traduzido pelo ilustre professor Amilcar Guerra, aqui presente, faz menção expressa de que a cereja lusitana era extraordinariamente apreciada na Gália Bélgica. Ou seja, quer dizer, estamos a falar em 50, 60, 70 anos em que a cereja vai do Mar Negro à Lusitânia e já está a ser comerciada para a Gália Bélgica e esse era um dos aspectos que vos queria chamar a atenção, é justamente estas trocas de culturas, de diferentes culturas, é de facto uma primeira globalização. Evidentemente, quando nós pensamos numa refeição romana, pensamos numa refeição num triclínio agradável, com os escravos a servirem-nos, a abanarem-nos, a atenderem às nossas necessidades. Obviamente que isso é uma minoria que come assim. Esse hábito de comensalidade muito sofisticado é transportado também de Roma para os espaços provinciais, como era evidente, e nós arqueólogos vemos-los, nomeadamente na arquitetura das habitações e nas decorações dos chões dessas mesmas habitações, através dos mosaicos, que delimitam as zonas onde estariam os móveis. Mas, com esta globalização, não vem apenas este hábito de comensalidade, vem também o hábito da comida de rua, vem também o hábito dos thermopila, de origem grega, das lojas de comida quente, vem também o hábito das tabernas vinárias, portanto, de pequenas lojas, normalmente uma pequena sala com um balcão. Isto desenvolve também diferentes palatos. E, obviamente, que isso permite-nos, nós arqueólogos, avaliar do cosmopolitismo das várias cidades. E aquilo que o estudo das ânforas, feito pelo nosso colega da Faculdade de Letras, Vítor Filipe, nos veio dizer, é que justamente Olisipo é a cidade onde se registra maior variedade de
contentores alimentares, nomeadamente para vinho. Ou seja, nós produzimos vinho, nós exportamos vinho, mas aqui é uma questão de palato, de um consumo diferenciado. Ou seja, quer-se beber vinho itálico da Campanha, quer-se beber vinho da Ilha de Rhodes, quer-se beber vinho da Ilha de Kos, quer-se beber vinho do sul de Espanha. É isto que significa a alimentação romana. Afinal de contas, de alguma maneira, com muitos episódios, com certeza, de cozinha de fusão, como nós chamamos hoje em dia. E é só. Eu fiz alguns ensaios com o Tiago e a conclusão final que chegámos foi esta. Esta conserva de cavala, eu vou fazer uma salada de nabo, figo, hortelã, e amêndoas. Mais uma vez eu repito que todos estes ensaios têm a ver com aquilo que eu li e os ingredientes que os romanos usavam. Eu normalmente, quando tenho público, chamo sempre a atenção para algumas coisas, que é azeite lá em casa. Qual é o que usam? Passam a vida a falar de azeite, mas há 3 famílias de azeite. Azeite virgem extra, azeite virgem e azeite. E isto é que é importante. A acidez não conta para nada, ok? Porque um azeite, para ser virgem extra, não tem mais que 0,8 de acidez. E neste tipo de conservas o azeite é fundamental. E quando diz que é azeite virgem extra, se eu provar, não sei se tem 0,1 ou se tem 0,8. Tenho que acreditar naquilo que diz o rótulo, ok? O que é que eu fiz? Eu coloquei um bocadinho de azeite nos figos, vou colocar um bocadinho de azeite no nabo que está previamente cozido, vinagre, vou misturar tudo. Vou colocar também um bocadinho de hortelã. Foi das coisas que eu tive mais dificuldade, foi em saber com que ervas é que eles, no fundo, cozinhavam. Não há muita informação sobre isso, ou pelo menos eu não sou procurado. Flor de sal. Na altura o nosso sal era famoso, mas parte das salinas, ainda hoje o método é um método muito parecido com aquele que eles usavam. Como estamos na fase de aproveitar tudo, vamos aproveitar a lata. Então vamos colocar a salada. A cavala. Um bocadinho de tomate da cavala. O hortelã e finalmente a amêndoa. É importante colocá-la no fim para que ela não perca a textura. Sempre que usamos cebola crua e alho cru, devemos temperá-lo pelo menos com sal, antes, 20 a 30 minutos. Se formos usar vinagre, se usarmos vinagre, também cozinha a cebola e o alho, e então fica menos intenso.
ou suaviza neste caso. Aqui temos a cebola temperada com sal, azeite e vinagre, o alho, salsa, grão, um bocadinho de flor de sal, um ovo cozido a baixa temperatura, o atum, ele tem este tom escuro porque ele marina com vinho tinto, um bocadinho de floral. E agora uma modernice, que eu acredito no tempo dos romanos não existisse. Uma emulsão de maracujá. Cenoura, e esta conserva foi feita também com azeitonas. Queijo de cabra, seco. Poejos. Umas tostinhas de pão de fermentação natural, inclusive era uma coisa que os romanos faziam muita questão, era no pão deles, embora estejam aqui muitas pessoas que sabem muito de história, podem provavelmente discutir isso com elas, que muitas das conquistas tinham que ser feitas por causa da necessidade que havia de cereais para fazer o pão. E eles, apesar de já passarem muitos séculos, eles eram muito mais inteligentes que nós, porque comiam um pão muito melhor que nós. Comiam um pão de fermentação natural e, sobretudo, um pão que durava vários dias. Hoje, em dia, eu diria que 98% da população da pequena Lisboa come um pão muito ruim, porque não come pão de fermentação natural garantidamente. E ainda por cima é um tema a mim que me deixa bastante sensível, porque compram um pão e no dia a seguir têm que o mandar fora. E se comprassem um pão bom, pelo menos ele uma semana durava. E isto é mais uma modernice que dificilmente os romanos conseguiam fazer, que era secar a azeitona e transformá-la em pó. Alguma questão? Eu estou aqui disponível para vocês e eu vou pedir para começarem a passar as conservas que nós temos preparadas para vocês. Até já, até já.